Sandro, e você falou do auto-perdão. E para a gente poder fazer o auto-perdão, eu tenho que, como na linguagem de Joana e de Valdo, a gente precisa achar o caminho, o endereço da gente. A gente perdeu o endereço de si mesmo. Exato. A gente precisa. Então, mais do que uma frase de efeito, fazer o contato com a sombra. Antes eu achava difícil entender isso. É como se, o acolher, aceitar. O aceitar existe, comparece. Porque esse botar para debaixo do tapete... É pior. Que nós vamos emendar para o segundo bloco, também origina, vamos falar um pouquinho mais de culpa também desse processo, que é uma outra... tem causado também um adoecimento muito grande. E a gente tem feito processos que... É uma linguagem psicológica, né? A história da fuga, né? Fuga psicológica. Um mecanismo de defesa do ego. Então a gente vai trabalhar nisso. Eu queria que a gente trouxesse para o nosso telespectador essas questões que são fundamentais e como esse evangelho que parece que é só o momento da igreja, nós ainda trazemos esse igrejismo no sentido negativo. Nada contra nenhum rito, nenhuma religião, mas o igrejismo no sentido pejorativo, apenas do culto superficial, como a gente às vezes vai também no médico buscando só o comprimido, sem ouvir o que o médico vai nos falar em termos de mudança de postura. Eu queria que a gente explorasse um pouquinho mais em relação a esse evangelho na prática. Aliás, fica até esquisito falar que não tem evangelho na prática, né? Mas tem gente que só faz o evangelho. Aí chegou... Nosso tempo do pãozinho de queijo. Tem gente que só faz o evangelho, que só abre aquela literatura, e tem gente que ainda faz mais. Abre aquela literatura e acha que é para quem está sentado, não para você. Se fulano ouvisse aquele café ou aquela palestra... É a cara de fulano. A cara de fulano. Ô Sandro, a gente falava sobre, antes de chamar o intervalo, dessa questão da profilaxia, da gente retomar esse encontro, de fazer contato com a sombra, de repensar um pouco mais esse processo de avaliação para ser reforma e não tortura, transformação, mas não a violência. Isso está presente na mensagem do Evangelho, e falávamos do Evangelho na prática, e a gente até brincou. E tem como ter Evangelho sem ser na prática? Pois é. A gente está falseando ainda isso? Infelizmente. Muitos de nós vivem mais um ritual. Né? Eu até tenho uma experiência interessante. Uma vez chegou uma pessoa do Centro Espírita e pediu para colocar o nome dela na mediúnica, estava com dificuldade e tal. E aí chegou para pedir orientação. E o que é que os Espíritos disseram? Olha, os irmãos disseram que você tenha paciência, Deus está cuidando da sua família. E pediu para você aumentar a prática do Evangelho. Ela fez, mas eu já faço 3 vezes por semana. Eu disse, não, aí escute novamente. Eles pediram para você aumentar a prática do Evangelho. Ou seja, você precisa vivenciar. Tem uma frase de Jesus, né, que os evangelistas nos colocam, vinde a mim, vós todos que estáis frágeis e cansados, que eu vos aliviarei. Tem gente que para aí a leitura. Jesus, porra. Alivia. Não, aí continua a leitura. Aprendei de mim, que sou brando e pacífico de coração. Quer sentir leveza? Seja leve. Quer sentir paz? Seja paz. Quer sentir perdão? Dê perdão. É essa a condição. Ou seja, eu preciso entender o Evangelho não como um livro de preces, um ritual, mas como um instrumento prático para pautar a vida. Porque nós estamos falando também de culpa. Esse excesso, esse rigor consigo próprio, esse aparente perfeccionismo, eu tenho muito cuidado com essa história. Mesmo. O que isso está mostrando, direto e indiretamente, você, inclusive com a experiência que tem profissionalmente? Por que a culpa às vezes chega num estado tão grave que ela mesmo ela proporciona um sofrimento que se materializa, que vem, quando não é uma doença física, processos de complicações psicológicas e psiquiátricas que se estendem em diversas encarnações por um sentimento de culpa exacerbado. Fala um pouquinho sobre isso e aonde esse evangelho, amor, caridade, na medida certa, vai fazendo para que a gente dilua. Porque esses processos são muito sérios, não são, Rossano? Com certeza. Inclusive, por isso que o primeiro livro que eu fiz, espírita, foi Auto-Perdão. Porque não existe como você ter auto-amor sem auto-perdão. Agora, a culpa tem algumas funções. Funções boas e funções ruins. A função boa é despertar a consciência, e aí para. Mas aí não é como se fosse o arrependimento? Mas assim, para chegar ao arrependimento eu tenho que passar inicialmente por uma culpa temporária. Tem uma pequena culpa temporária, certo. Mas eu não fixo nela e vou para o arrependimento. Que também não devo parar, porque eu devo parar na reparação. Essa culpa é a expiação também, não é? Ela não faz parte dos processos. Tipo assim, acorda,
que está errado. A consciência desperta em processo de culpa, ou seja, só tem culpa quem está avançando moralmente. Isso é bom a gente ouvir. Pessoas que não têm culpa, elas não têm um avanço moral. Porque você só tem culpa quando a velha criatura começa a se degladiar com a nova criatura que está chegando. Então tem uma boa notícia nessa história. Claro, uma pessoa ruim, ela não tem culpa, não. Ela está tão cristalizada. Não, ela faz o mal e dorme. Só quem toma remédio para dormir é a gente que está evoluindo moralmente. A culpa é um sinal da evolução. Agora, parar na culpa é infantilismo. Então, o grau de sofrimento que eu posso ter nesse processo não é Deus determinando que eu tenho que ficar sofrendo. Vamos lá. A dor, às vezes, é inevitável. Vamos usar palavras, são sempre insuficientes. Mas esse sofrimento eu posso... Pode diminuir. Parar na culpa pode ser um desculpismo. É mais ou menos assim, tá bom, eu fiz uma coisa muito ruim, mas eu não estou me culpando? É como se você dissesse assim, a forma que eu estou reparando é me culpando. Culpar-se não repara. Culpar-se desperta a consciência para a reparação. É uma etapa. Culpa, arrependimento, reparação. Desperta, está errado, opa, beleza, vamos... O que é que um espírito ágil faz? Eu acho que pontualmente eu sempre gosto de citar o exemplo de Saulo chegando em Damasco. Porque é de uma riqueza psicológica aquela cena impressionante. Eu me impressiono sempre quando eu penso no que aconteceu com Saulo. Por quê? Eu vou entender a gente falando de culpa. O que acontece ali? Saulo era um homem que buscava Jesus, porque ele buscava o Messias. Ele tinha sido discípulo de Gamaliel. Mais de 16 profetas tinham anunciado durante milênios aquele povo que o Messias vinha. Ele veio, ele não reconheceu e ainda matava quem seguia ele. De repente, esse Messias encontra Saulo em Tarso, em Damasco. E de repente ele faz, por que me persegues? E a vibração sonora da fala de Jesus faz com que Saulo reconheça ele, é o cara, poxa vida. Ele. O que aconteceria? Uma pessoa com culpa. Jesus, eu não mereço sua presença. Eu não mereço. Eu passei a minha vida lhe esperando. Todos os meus ancestrais lhe esperavam. Você vê, eu não lhe reconheci, ainda estou matando o povo. Então agora eu mereço só sofrer. Não, aí ele não faz isso. Ele não se culpa. Nem se justifica, que é a segunda etapa. Não, mas vamos combinar, você me enganou. Eu estava esperando você descer com o Senhor dos Exércitos, com a sua honra e glória e majestade, um monte de gente acabando com os romanos, hashtag você me enganou, foi nascer na manjedoura, complicou para mim a situação, os sinais foram trocados. É uma justificativa. Ele não perdeu nem um segundo com culpa, nem com desculpa. Ele fez, tá bom, o que queres que eu faça? É mais ou menos assim, eu vim errando até aqui, já entendi, eu preciso agora reparar.